Efésios 6, 14 a 17. O texto diz assim: Portanto, permanecei firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, e vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz, e usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos em chamas do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. No nosso último estudo dessa carta, foi no domingo, nós estudamos sobre a preparação que todo cristão deve ter para a luta ou para a batalha espiritual. Nos versículos 10 a 13 desse capítulo, Paulo fala sobre isso. E nesse texto nós aprendemos algumas coisas. Primeiro, que a batalha espiritual é uma realidade, mesmo que se negue isso. Então, nós podemos até ignorar essa batalha, ou até negar, viver como se ela não existisse, mas segundo a palavra de Deus, ela é real. Ela é real e nós estamos dentro dessa batalha. Segunda coisa que nós aprendemos sobre a batalha espiritual é que ela é traiçoeira. O diabo, que é o nosso inimigo, ele é sujo e ele lança a mão de várias ciladas para nos derrubar. E então são armadilhas que, como nós vimos, aparentemente são coisas boas, mas que no fim das contas têm a intenção de nos afastar cada vez mais de Deus. Em terceiro lugar, nós vimos que a batalha espiritual é na realidade uma defesa. E segundo Paulo, nós não precisamos ir atrás do diabo e dos seus demônios para combatê-los, porque na verdade eles já virão até nós. Então quem ataca são eles. Nós só nos fortalecemos e suportamos as investidas deles. Em quarto lugar, a batalha espiritual não depende de nós. Essa é talvez a lição mais importante. Nós não precisamos atacar porque a vitória já foi conquistada para nós, lá na cruz. Então, na cruz, Cristo venceu o diabo. A cabeça da serpente, como nós vimos, ela já foi esmagada, e o que nós vemos no mundo é simplesmente a cauda, é o corpo da serpente se contorcendo antes de morrer. Então a única coisa que nós devemos fazer, já que já estamos em território conquistado, é apenas nos fortalecer para poder permanecer firme contra os últimos ataques do inimigo. Até o grande dia em que o grande general, que é Jesus Cristo, vai voltar e definitivamente vai acabar com o inimigo. Então, por isso, quando a gente olha para o versículo 13, nós lemos o 14, mas olha o versículo 13, nós precisamos obedecer a ordem de Paulo no versículo 13. Ele diz: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Então, segundo Paulo, todos os dias nessa terra são maus, são malignos. Mas há alguns dias mais intensos do que outros. Há momentos em que a tentação e os ataques de Satanás são mais fortes. E por isso, em ocasiões mais tranquilas da vida, nós precisamos nos preparar para a batalha. E a maneira de nós fazermos isso, como ele diz no versículo 13, é nos vestindo de toda a armadura de Deus. Essa armadura pertence a Deus e ela é fornecida por Deus a nós. Então, uma vez que nós estamos em Cristo, essa armadura já está à nossa disposição. E só com ela nós vamos ser capazes de resistir a todos os ataques do diabo e, ao fim do dia, permanecermos de pé. Mas para isso nós precisamos tomar essa armadura. E a palavra que Paulo usa no versículo 13 significa erguer alguma coisa com o objetivo de usar essa coisa. No versículo 11, olha um pouco mais para trás, Paulo disse o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Revestir significa literalmente entrar em uma roupa. Então, é como se, a expressão de Paulo aqui é como se essa armadura estivesse ao chão, na nossa frente, e nós devemos pegá-la e nos vestir com ela. Toda, não só algumas partes, mas toda a armadura. E nós devemos fazer isso o mais rápido possível. Porque a ideia é de que o inimigo está prestes a nos atacar, nós não sabemos quando, mas nós precisamos nos vestir antes que isso aconteça. Então é algo urgente, totalmente necessário para a vida cristã. E o texto que nós vamos estudar nessa noite, que são os versículos 14 a 17, é uma descrição dos elementos dessa armadura. E você vê no versículo 14 que Paulo diz: portanto, permanecei firmes. Ou seja, vocês estão em uma guerra. O inimigo,
está irado contra vocês, ele está determinado a derrubar vocês e ele vai atacá-los com tudo que ele tem. E isso vai acontecer a qualquer momento. Por isso, fiquem de pé. Mantenham-se firmes. A pergunta é como? Todos nós gostaríamos de estar firmes contra os ataques satânicos. Mas como? A resposta é vestindo toda a armadura de Deus. Mas como é essa armadura? Segundo Paulo, ela tem 6 elementos. E lembra, não são elementos físicos. Não é que você vai sair andando por aí como um soldado. Mas são elementos espirituais. De maneira figurada. São elementos de uma armadura de um soldado. E aí Paulo vai dizer que é o cinto, é a couraça, é o calçado, é o escudo, é o capacete e é a espada. Mas antes de nós olharmos para cada uma desses elementos, nós precisamos saber de uma informação muito importante aqui. É que, segundo os comentaristas, tem 2 possibilidades de interpretar o que Paulo está dizendo nesses versículos. A primeira opção é encarar cada um desses elementos como qualidades éticas. Ou seja, virtudes que, se nós praticarmos, nós vamos nos proteger dos ataques de Satanás. O problema dessa interpretação é que ninguém vai conseguir fazer tudo que esse texto diz em todo momento. Além do mais, se for apenas isso, só coisas que eu devo fazer, então, na verdade, a armadura não seria de Deus. Seria a minha armadura. Porque são as coisas que dependem do meu próprio braço, da minha própria força. A segunda opção é entender os elementos dessa armadura como qualidades de Cristo. Então são atributos conquistados por Jesus lá na cruz por nós. Então, na verdade, são conquistas de Cristo. E nós só desfrutamos dos benefícios dessas conquistas. Isso significa que vestir a armadura é a mesma coisa de se vestir de Cristo. Porque ela representa o próprio Jesus. Mas também significa que para sermos revestidos por essa armadura, nós precisamos, como dizem por aí, tomar posse. Mas tomar posse pela fé dessas verdades. Ou seja, é você crer e descansar no fato de que tudo isso já foi conquistado por você lá na cruz. Constantemente se lembrar, eu já tenho isso. Isso já foi conquistado por mim. Na verdade, por Cristo em meu lugar. Mas qual opção, então, nós vamos escolher? Ou melhor, eu vou escolher interpretando esse texto para estudar essa passagem. Eu creio que a gente pode conciliar as duas. Primeiro, sim, Paulo está falando daquilo que Cristo conquistou para nós e que nós precisamos nos lembrar e confiar nelas constantemente. Mas eu creio também que nós devemos fazer a nossa parte para colocar essas coisas em prática, no dia a dia. Porque em Cristo agora é possível. Então, isso significa que nós vamos buscar ser na prática aquilo que nós já somos em posição, aos olhos de Deus. Então, é a busca pela santificação. Vamos olhar então para o primeiro elemento. Lembra aí, então são coisas que Cristo conquistou para nós, mas que também podem ser aplicadas por nós. É possível agora. Primeiro elemento é o cinto da verdade. Perceba o versículo 14. Paulo diz que a maneira de nós permanecermos firmes é trazendo em volta da cintura a verdade. Ou, na antiga versão, cingindo-nos com a verdade. Paulo aqui se refere ao cinto de um soldado. O cinto era a peça mais importante de todo o equipamento do soldado. Por quê? Porque ela amarrava a túnica que ficava por baixo do soldado, ela dava suporte para todos os outros equipamentos, e é onde ele pendurava a espada dele. Então, era pelo cinto que o soldado começava a se arrumar. Perceba que Paulo diz que aquilo que segura todo o resto na nossa proteção contra o diabo é a verdade. Então, a verdade é esse cinto que é o ponto de partida. É onde todas as outras coisas vão vir penduradas. Isso é interessante, porque você talvez vai se lembrar desse texto comigo, de que João 8,44, segundo Jesus, o diabo, abre aspas, ele diz assim: o diabo foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. O que isso significa? Que Satanás é o pai da mentira. Então,
O diabo foi o primeiro a gerar a mentira. Ele é o criador da falsidade. Isso significa que quando nós mentimos, ou quando nós seguimos uma mentira, nós estamos imitando e seguindo ao nosso próprio inimigo. É por isso que nós devemos começar pela verdade. É o primeiro item. Ninguém se protege dos ataques do diabo se baseando em mentiras. É interessante isso porque a maior arma de Satanás, ela não é a televisão. Não são as mídias sociais, não é a pornografia ou a internet. A área em que o diabo tem mais êxito na guerra contra os crentes é por meio do engano religioso. É por meio da mentira religiosa. Se você olhar para a Bíblia, há mais alertas contra os falsos mestres do que contra os demônios. Deus se preocupa mais em nos alertar contra o falso ensino do que contra os ataques do diabo. Por quê? Porque é por meio de mentiras teológicas e por meio de heresias que o diabo corrompe e desvia milhares de pessoas. Como nós lemos em 2 Coríntios 11:14, domingo eu citei esse texto, ele até se disfarça de anjo de luz. Jesus disse que nos últimos dias, em Marcos 13, ele falou assim: surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais e milagres para, se possível, enganar até os eleitos, os escolhidos de Deus. Então aquilo que mantém todo o restante da armadura será o cinto da verdade. Jesus Cristo, segundo João 14,6, é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta do pecado, nos liberta do engano. Por isso, nós precisamos encher a nossa mente com a verdade de Deus. Aquilo que a palavra de Deus diz sobre Cristo deve preencher os nossos pensamentos. Devemos avaliar também tudo o que nós ouvimos com base no que a Bíblia diz. Não, mas isso aqui é de Deus, mas quem me garante? Está na Escritura? Se não está na Escritura, eu não tenho obrigação de crer no que você está dizendo. Nós precisamos ter boa doutrina, ter bom ensino teológico. Mas não só isso, nós devemos no nosso dia a dia falar a verdade. Ser verdadeiros, ser transparentes com tudo que nós fazemos. Porque o diabo abomina a verdade. Nós vimos que ele ama as trevas. A luz coloca o diabo em fuga. Então, se quanto mais verdadeiros nós formos, e mais honestos nós formos, sem máscaras, aquilo que nós somos em casa, somos no trabalho, mais distante de nós o diabo vai ficar. O segundo elemento dessa armadura é a couraça da justiça. Ainda no versículo 14, você lê isso. Seguindo a lista, Paulo nos manda permanecer firmes, vestindo a couraça da justiça. A couraça era uma espécie de colete que protegia o tórax do soldado, desde o pescoço e descia até o umbigo, onde terminavam as costelas. Normalmente ela era feita de duas partes, uma frente e uma traseira, e servia para proteger os órgãos vitais do soldado. Perceba que a couraça a que Paulo se refere não é feita de ferro ou de chumbo, mas é a couraça da justiça. Sempre que a palavra justiça aparece na Bíblia, ela pode ter dois significados. O primeiro significado da palavra justiça, quando ela aparece na Escritura, é a retidão de caráter. Então é a atitude de alguém que é justo. Uma pessoa que dá a cada um o que é devido. No pleno sentido do termo, Deus é o único que preenche esse quesito. O único que é 100% justo. O segundo significado de justiça na Escritura é a iniciativa graciosa de Deus em fazer com que pecadores fiquem de bem com Ele mesmo por meio de Jesus Cristo. A esse ato nós damos o nome de justificação, que é o ato de Deus declarar alguém justo, alguém que antes era culpado por seus pecados. 1 João 3,4 vai dizer que o pecado é a transgressão, é a rebeldia, é a quebra da lei. A lei de Deus reflete o caráter santo de Deus. Então, quando a Bíblia diz que nós somos pecadores, ela está afirmando que nós estamos ofendendo ao próprio Deus. E se nós somos pecadores, a justiça de Deus exige que nós sejamos punidos. Senão, Deus não seria justo. Essa ideia de que venha para cá e Deus vai te aceitar do jeito que você está, Deus te perdoa de graça, isso não existe. Porque se Deus fizer isso, ele é injusto. Ele não é justo. Para cometer justiça, tem aquela música, né? Restitui, eu quero de volta o que é meu. Se você quer de volta o que é teu, a punição é o inferno. Porque o que é justo, o que você merece,
É a condenação. Se Deus não nos punir, ele é injusto. É por isso que, por amor, ele se fez homem na pessoa de Jesus. E assim ele assume o nosso lugar nesse mundo, ele toma sobre si as nossas transgressões e na cruz ele sofre a justa punição pelos nossos pecados. Então é por essa causa que Deus pode nos perdoar. Porque a nossa culpa já foi paga pelo seu Filho lá na cruz. Isso é justificação. É Deus nos declarando justos, nos declarando absolvidos de culpa por causa do que Cristo fez por nós. Um texto que ilustra bem essa ideia de justificação é uma passagem do Antigo Testamento, lá em Zacarias 3. Eu não vou pedir para você abrir por causa do tempo. Mas eu vou ler para vocês, nesse texto em Zacarias 3, um anjo de Deus aparece para o profeta Zacarias em uma visão. E aí Zacarias diz o seguinte, ele diz assim, ele, versículo 1, o anjo me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor. E Satanás estava ao seu lado direito para se opor a ele. Essa é a visão dele. Ele está vendo o sumo sacerdote Josué diante de Deus e Satanás ao lado, acusando ele. E aí ele diz, no versículo 3, Josué, usando vestes impuras, estava em pé diante do anjo. Então o anjo ordenou aos que estavam diante dele, tirai-lhes as vestes impuras. E disse a Josué, fiz com que a tua maldade seja tirada de ti e te vestirei de vestes festivas. O que está acontecendo em Zacarias capítulo 3? Josué era o sumo sacerdote, ele era o líder maior da nação no âmbito religioso, e aquele a quem entrava no lugar mais santo do templo para oferecer uma vez por ano um sacrifício pelos pecados. E ele estava diante do anjo do Senhor, que é o próprio Deus em pessoa, mas ele não poderia estar ali, porque as vestes dele estavam sujas, e essa é uma figura de que os seus pecados o impediam, ele estava sujo pelos seus pecados. E ao lado de Josué estava Satanás acusando a ele, apontando as falhas, apontando os pecados de Josué, meio que dizendo assim, você não pode servir a Deus, você não deveria estar onde está, você é um pecador, você é indigno das coisas do Senhor, para que você continua tentando? Então o anjo do Senhor ordena que as vestes de Josué sejam tiradas sobre ele, aquelas vestes sujas, e ele promete que vai colocar vestes limpas no profeta. E ele diz isso porque ele, abre aspas, diz assim, fiz com que a tua maldade seja tirada de ti. Essa é uma excelente ilustração da justificação. Primeiro, Deus tira de nós a nossa culpa, a nossa roupa suja. E segundo, ele coloca sobre nós vestes limpas. Uma capa de santidade, como se fosse a capa de Jesus Cristo. Por isso ele nos vê como justos. Então, usar a justiça como a nossa couraça significa na prática duas coisas. A primeira é nos lembrar da nossa justificação, principalmente quando nós pecamos. Satanás, ele é o acusador, esse é o significado do nome diabo. É o acusador das nossas almas. Ele é sujo e ele está sempre diante de Deus tentando nos desmoralizar. Então, quando nós pecamos, nós somos acusados pelo diabo. Não só isso, mas ele começa a incentivar pensamentos malignos em nós. Do tipo, você não presta mesmo. Mas de novo você caiu nesse pecado. Você acha que Deus vai te perdoar? Você acha que de novo você acha que Deus vai te perdoar? Você não tem jeito mais. Você é uma porcaria de crente. Você não presta para servir a Deus. Essa é a função de um acusador. O diabo vai tentar de todas as formas colocar dúvida na nossa cabeça. Colocar um sentimento de culpa, mesmo depois de nós já termos consertado aquilo com Deus. E é nessas horas que a couraça da justiça nos protege. Porque a justificação significa que nós podemos dizer assim, sim, Satanás, tudo isso que você está dizendo é verdade. Eu não presto. Eu sou um miserável. Eu sou um pecador. Eu sou indigno do perdão de Deus. Mas pela graça do seu Filho que morreu no meu lugar, é por isso eu sou perdoado. Eu já estou justificado, então não há mais acusações diante de Deus em meu nome. E é isso que me motiva a levantar quando eu caio. É isso que me motiva a buscar não pecar mais, porque eu já fui absolvido. Eu sou tudo isso que você está dizendo, mas pela graça fui perdoado.
Que fantástico, né? Usar a couraça da justificação. Paulo disse isso em Romanos 8 com as seguintes palavras: quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. A justiça que nós temos não é nossa, é uma justiça nos dada de Cristo. Em segundo lugar, usar a justiça como a couraça significa vestirmos a couraça da justiça na prática. Praticarmos a justiça. Ter uma vida reta, uma vida íntegra, pura. Isso porque a justiça posicional que nós temos em Cristo, sem a justiça prática, só vai dar para Satanás cada vez mais a oportunidade para nos atacar. Então que nós sejamos na prática aquilo que nós já somos na teoria. Se eu já sou justificado, eu vou buscar uma vida justa. O terceiro elemento da nossa armadura é o calçado do Evangelho. E Paulo vai dizer isso no versículo 15. Ele diz que nós devemos vestir a armadura de Deus, calçando os pés. Ou seja, a expressão é aqui abaixando-se, vestindo e amarrando a nossa bota de guerra. Esse calçado era uma espécie de sandália que o soldado usava. Tinha um solado revestido, forte, com cravos nas pontas, e que era feito com tiras de couro, usadas para que o soldado amarrasse essa sandália no pé. E por que essa sandália era assim? Para dar agilidade para ele, para correr na batalha. Se ele usasse uma bota pesada, difícil, a gente às vezes usa aquela bota de pedreiro, ela não dá para jogar bola com aquilo lá, né? Então uma sandália fica mais fácil para correr. Mas também servia, por causa do seu solado, para proteger dos pregos, das pedras, dos objetos cortantes que os inimigos jogavam no campo de batalha. Se um soldado machucasse o pé, ele tinha perdido a guerra, ele já não servia mais para a batalha. Mas Paulo diz que o nosso calçado, o calçado cristão, não é feito de couro. Mas ele diz no versículo 15, é a disposição para o Evangelho da Paz. O Evangelho da Paz é literalmente as boas notícias da parte de Deus que nos promovem paz, que nos trazem segurança, que nos trazem harmonia, primeiro com Deus e depois com os homens. E quais são essas boas notícias? Jesus Cristo foi crucificado e ressurreto no nosso lugar. Então, a boa notícia é o perdão de Deus, é a comunhão uns com os outros, é você fazer parte da família de Deus. E quando Paulo usa a palavra disposição para o Evangelho, essa palavra pode significar duas coisas: tanto firmeza em algo, quanto preparo, motivação, capacidade para fazer algo. Então, o calçado da disposição para o Evangelho da Paz representa, primeiro, a firmeza que o Evangelho nos dá. Então é a certeza de que nós temos paz com Deus, certeza de que nós temos paz uns com os outros. E, em segundo lugar, significa o entusiasmo que o Evangelho produz em nós para pregarmos. É nós sermos alcançados por essa grande notícia que nos motiva a anunciar para os outros, porque nós também queremos que os outros experimentem essa paz. O texto de Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6 vai dizer assim: comportai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitando bem cada oportunidade. A vossa palavra seja sempre amável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Isso é o que o Evangelho da Paz promove nas nossas vidas, quando nós entendemos que temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Nós somos motivados a pregar o Evangelho para as pessoas com entusiasmo. O calçado de um soldado, é interessante, ele era vestido antes do soldado ir para a batalha. Não adiantava nada ele estar no meio lá, as pessoas lutando e ele agachado, vestindo a sandália. Então saber que Deus está do nosso lado e que nós temos paz uns com os outros irmãos, deve ser a nossa vestimenta todos os dias antes de sair de casa. Isso vai nos fazer lembrar de que nós não somos inimigos de Deus. E de que nem somos inimigos dos nossos irmãos. Nós temos paz. O Evangelho deu isso para nós. Isso vai dar ânimo para, por exemplo, conversar com os descrentes de uma maneira intencional, para falar para eles da paz que nós temos. O Evangelho também pode reconciliar essas pessoas com Deus.
Quando nos esquecemos disso, as nossas conversas são jogadas no lixo. Falamos de coisas que não vão trazer crescimento nenhum. Mas quando temos o calçado do Evangelho da Paz, estamos prontos para falar da paz. O quarto elemento dessa armadura é o escudo da fé, no versículo 16. E para usarmos a armadura de Deus, nós precisamos usar, Paulo vai dizer, principalmente o escudo da fé. A palavra que Paulo usa para principalmente não significa necessariamente que esse é o elemento mais importante da armadura, mas é que é algo essencial e que deve ser usado sempre. O escudo da fé é indispensável. Como era esse escudo? Normalmente, haviam dois tipos de escudo para um soldado. O primeiro tipo era um escudo pequeno, redondo, que ele levava no braço, que servia para a batalha corpo a corpo. O segundo tipo de escudo era um escudo retangular, com 1,60 m de altura e 70 centímetros de largura, que cobria a pessoa inteira. E é esse tipo de escudo que Paulo está tratando. O segundo. Esse escudo ele parecia mais com uma porta. E ele era usado quando o exército estava andando junto. E o que eles faziam? Quando eles chegavam diante do inimigo, eles faziam uma formação em que todos esses escudos eram juntados, um se encaixava no outro e acabava criando uma espécie de proteção comunitária. É como um casco de tartaruga. Quem assistiu aquele filme 300, eles faziam isso, eles se juntam todos para se proteger. Esse escudo ele era feito com 2 camadas de madeira e normalmente ele era coberto com peles de animais que antes da batalha eram molhados. Por que esse escudo era molhado? Porque a distância, os inimigos lançavam flechas, e essas flechas, quando não vinham com veneno, vinham com fogo na ponta. Por isso, quando os escudos eram molhados e unidos, as setas atingiam o escudo e automaticamente eram apagadas e ninguém era ferido. É para isso que nós devemos usar, Paulo diz, o escudo da fé. É com ele, no versículo 16 ele ainda diz, que nós seremos capazes de apagar todos os dardos em chamas do maligno. Sabe o que isso significa? Que mesmo à distância, Satanás nos ataca. Esses ataques são como flechas inflamadas, que têm a intenção de nos queimar por completo. São pequenas setas, que aparentemente talvez não causariam danos muito graves, mas que vão acabar nos incendiando com fogo vindo do próprio inferno. Nós podemos pensar em alguns exemplos de setas malignas. Mentiras que Satanás nos conta. Acusações falsas na nossa consciência. Pensamentos sujos que ele consegue lançar nas nossas mentes, com uma propaganda de televisão, com um anúncio. Sentimento de vingança, sentimento de ódio. Dúvida se de fato vale a pena servir a Deus. Comparações entre a vida cristã e a vida do mundo. Pensamentos maliciosos. O medo que paralisa. Pessoas que nos despertam o desejo de pecar, enfim. Todos esses são dardos inflamáveis, que se nós não apagarmos, nós seremos consumidos pelo fogo. E como nós apagamos esses dardos? Com o escudo da fé. Não é simplesmente, como nós já falamos aqui, ter uma grande fé. Porque se você tem uma grande fé numa mentira, não serve para nada. Mas significa ter fé naquilo que é verdadeiro, mesmo que seja uma pequena fé. É a fé em Jesus Cristo. Então é a fé nas promessas de Deus que em tempos de dúvida ou em tempos de depressão nos manterá de pé. É a fé no poder de Deus que vai nos dar forças para não cairmos na tentação. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Então nós só teremos fé se ouvirmos a palavra do Senhor. Então quanto mais nós ouvimos a voz de Deus, mais a fé é gerada no nosso coração. Então, como eu posso me proteger dos dardos inflamados do maligno? Estudando, ouvindo, conhecendo,
lendo a palavra de Deus. Porque ela vai produzir a fé no nosso coração, e assim nós vamos estar seguros aos ataques à distância do diabo. Então, isso é muito prático. Se você não tem muita fé, ou está passando por um vale de falta de fé, vá até a Bíblia e devore a Bíblia. Porque esse exercício vai despertar em você a fé que você precisa para se defender dos ataques satânicos. O quinto elemento e penúltimo da nossa armadura é o capacete da salvação. E Paulo vai citá-lo no versículo 17. Nós devemos tomar também, ele diz, o capacete da salvação. O capacete era uma peça fundamental no vestuário de um guerreiro. O capacete normalmente era feito de metal e era revestido com couro. E obviamente servia para proteger a cabeça. Sem o capacete, o soldado era vulnerável. Qualquer ataque na cabeça ia ser fatal. E metaforicamente, isso é interessante porque pode significar que o ataque espiritual de Satanás não vai ser físico contra a nossa cabeça, mas será um ataque contra a nossa mente, contra o nosso intelecto, contra os nossos pensamentos. Então o alvo do diabo será atacar a nossa cabeça com artimanhas que nos façam ter a consciência, talvez, pesada por algum erro que nós cometemos no passado. Talvez colocar na nossa cabeça dúvidas, mas em primeiro lugar, o ataque ao intelecto de Satanás é colocar na nossa cabeça má teologia. E por que nós sabemos disso? Porque o capacete a ser usado é o capacete da salvação. Ou seja, o que protege a nossa mente é saber que nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Então o diabo, ele não vai ter êxito em atacar a nossa mente porque ela vai estar cheia da plena certeza da nossa salvação. Eu sei que sou salvo porque a palavra assim o diz. Isso significa que em Jesus nós já somos salvos, não pelos nossos méritos, mas pela graça de Deus e por meio da fé. E isso só pode ser uma certeza. Porque se não for uma certeza, nós nunca poderíamos usar isso como proteção. Por quê? Tem gente que vai dizer, se você peca, você perde a sua salvação. Se você sai da igreja, você perde a sua salvação. Já ouviu isso? Se o capacete da salvação é algo que devemos usar para nos proteger dos ataques satânicos, se a salvação pode ser perdida, como vamos usar algo que é incerto? Eu não sei se hoje eu sou salvo ou não. Como eu vou usar um capacete que não existe? Agora, se eu tenho a certeza da minha salvação, aí sim eu posso usá-la. Mesmo que Satanás me ataque a minha mente colocando dúvidas sobre a minha salvação, eu sei que estou salvo pelo que Jesus fez por mim. Então, quando nós pecamos, ou quando nós não nos preparamos para a batalha espiritual, a primeira coisa que o diabo vai tentar colocar na nossa cabeça é a dúvida se de fato nós somos salvos. Normalmente um jovem faz isso. Ele está lutando contra um pecado que o escraviza, e ele chega e diz, cara, eu nem sei se eu sou salvo mais. É a primeira dúvida que o diabo quer colocar na nossa mente. Essa é a grande arma do diabo contra os crentes. Ele ataca as mentes, colocando nessas mentes a dúvida da salvação. Isso é interessante porque a grande maioria das religiões, eu posso dizer todas, e todas as seitas, elas vão girar em torno de uma incerteza quanto ao futuro. Pode perguntar para um testemunho de Jeová, para um muçulmano, enfim. Ninguém sabe ao certo se vai para o céu. A pessoa simplesmente faz tudo aquilo que é ordenado, na expectativa de que ela um dia mereça ser salva, mas nada do que ela faça lhe garante de que ela vai ter a vida eterna. Mas o cristianismo é diferente. O cristianismo vai dizer que nós já somos salvos, não por causa do que nós fazemos, mas por causa do que Cristo fez na cruz. Se você chegar para qualquer religião e dizer, você vai para o céu, ele vai dizer sim. Por quê? Porque eu faço coisas boas. Chega para um cristão e pergunta, você vai para o céu? Vou. Mas por quê?
porque eu não mereço estar lá. Como assim? Eu vou não pelo que eu faço, mas pelo que Cristo fez por mim. Isso nos dá certeza da salvação. Então, quando nós formos atacados na área intelectual, em pensamentos de acusação ou de desânimo, nós precisamos nos lembrar que nós já somos salvos. Não merecíamos, mas pela graça de Deus, Ele nos deu a certeza da salvação. Isso nos protege contra os ataques da mente. O sexto elemento e último é a espada do Espírito, ainda no versículo 17. O último item, Paulo diz é que devemos tomar a espada do Espírito. Naquela época haviam dois tipos de espadas. Uma espada era mais comprida e era usada quando o pelotão estava unido. Lembra aquele escudão que eles usavam? Eles usavam também um espadão. O outro tipo de espada era uma espada menor, mais curta, mais leve, que ia na cintura e era usada para luta corpo a corpo. Adivinha qual tipo de espada Paulo está se referindo? A menor. A espada que Paulo está usando aqui é a que servia tanto para proteção em uma luta mano a mano, quanto também para o ataque individual ao inimigo. Então eram ataques certeiros, precisos. E Paulo diz que essa espada não é nossa, mas olha o que ele diz no versículo 17. É a espada do Espírito. Ou seja, é o Espírito quem usa. E que espada é essa? Ele diz, é a palavra de Deus. Então tudo aquilo que sai da boca de Deus, tudo aquilo que está escrito na Bíblia, é a arma que o Espírito Santo usa para ferir os adversários de Deus. Então, na verdade, não há derramamento de sangue nessa batalha, mas há quebrantamento de espírito. Hebreus 4:12 vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. Certa vez pediram para Charles Spurgeon defender a Bíblia, porque ela estava sofrendo ataques severos. Aí ele disse assim: defender a Bíblia? Seria mais fácil defender um leão, porque a própria Bíblia se defende. Os resultados da Bíblia falam mais alto do que qualquer palavra humana. A palavra de Deus quebra qualquer defesa. Ela ataca o coração das pessoas. Ela é a autoridade de Deus. E quando ela é pregada, é como se o leão despedaçasse a presa. Se você se lembrar, foi usando a palavra de Deus que Jesus se defendeu dos ataques corpo a corpo com Satanás na tentação do deserto. Lá em Mateus 4, quando o diabo tentou Jesus, dizendo assim: se tu és filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus aqui está citando Deuteronômio 8:3. Mas aí, segunda vez, Satanás tenta Jesus, levando Jesus para o lugar mais alto do templo e dizendo assim: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Só que dessa vez, o que é impressionante é que o diabo usa a própria palavra de Deus para tentar Jesus a pecar. E aí o diabo diz assim: se tu és filho de Deus, por que não se joga daqui? Porque está escrito, aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropeças em pedra alguma. Irmãos, o diabo cita a palavra de Deus para nos fazer pecar. E tem muita gente usando a palavra de Deus para justificar seus pecados. E aqui ele está citando uma parte do Salmo 91. Só que Jesus responde o seguinte: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, não coloque Deus à prova. E aqui Jesus está citando Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. E aí pela terceira vez o diabo mostra a Jesus a glória dos reinos do mundo, e aí ele diz assim: eu te darei tudo isso se prostrado me adorares. E aí Jesus responde para ele: vai-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás
e só a ele prestarás culto. Uma nova citação de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Você percebe o que está acontecendo na tentação de Jesus? A maneira de Jesus se defender dos ataques do diabo, corpo a corpo, foi dizer corretamente: está escrito. Ele conhecia as Escrituras. E as Escrituras estavam gravadas na sua mente. Como um bom judeu, Jesus foi treinado na lei. Por isso foram úteis na hora da tentação a palavra de Deus. Queridos, é assim que nós podemos nos defender e atacar o inimigo, dizendo: está escrito. Na hora da tentação, nós precisamos lembrar do que Deus diz sobre aquele assunto e o que Deus espera que nós façamos diante daquela situação. Quando a tentação ao adultério, por exemplo, aparecer, nós precisamos lembrar de textos como Hebreus 13:4, que diz assim: sejam honrados entre todos o matrimônio e a pureza do leito conjugal, pois Deus julgará os imorais e adúlteros. Está escrito: se eu adulterar, eu serei julgado por Deus, punido por Deus. Quando nós formos tentados a mentir, talvez para sair bem na fita, ou para não ser envergonhado diante dos outros, nós precisamos lembrar de textos como Efésios 4:25. Abandonai a mentira, e cada um fale a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. É assim que nós vamos nos defender, sabendo o que está escrito. Mas a pergunta é: como nós podemos dizer se nós não conhecemos a nossa Bíblia? Como nós vamos poder lembrar da Escritura se nós não decoramos versículos? Eu concordo com um pastor que diz assim: muito crente cai porque não sabe o que está escrito e nem mesmo onde está escrito. É uma vergonha nós estarmos em batalha e não conhecermos a única arma de ataque, que é a Bíblia. É interessante essa ideia de espada, né? Porque se ela falhar em um ataque corpo a corpo, é vida ou morte. Citar a Escritura na hora da tentação é a última coisa que nós podemos fazer antes de cair. Se nós não lembramos da palavra, nós vamos cair. A palavra deve estar conosco a todo tempo, não fisicamente, talvez. Você não vai levar sua Bíblia para o trabalho, para a escola, mas na sua mente. E mesmo assim pode levar também. Lembre-se disso. Ou a Bíblia nos afasta do pecado, ou o pecado nos afasta da Bíblia. Conheçamos o que está escrito. Em resumo, essas são as peças da armadura de Deus. Você lembra? Primeiro, o cinto da verdade. Segundo, a couraça da justiça. Terceiro, o calçado do evangelho. Quarto, o escudo da fé. Quinto, o capacete da salvação. E sexto, a espada do Espírito. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é a expressão da justiça de Deus. Jesus Cristo é a mensagem do evangelho. Jesus é quem nos garante a salvação. E Jesus é a palavra que o Espírito usa para quebrar corações. Por isso, nos armar para a batalha espiritual significa nos vestir de Cristo. Essa é a razão de nós precisarmos buscar uma vida de santificação. Quanto mais parecido com Cristo nós formos, mais protegidos contra os ataques do diabo nós estaremos. É possível nós nos vestirmos com essa armadura, porque ela já foi conquistada por nós na cruz. Então ela está à nossa disposição todos os dias. E nós não podemos perder tempo. Devemos vesti-la. Mas a pergunta é: como eu posso fazer para vestir essa armadura? Como isso funciona na prática? Eu quero isso. Se você não fechou sua Bíblia ainda, eu quero só ler o comecinho do versículo 18. Olha o capítulo 6, o começo do verso 18. Paulo responde como você pode se armar com essa armadura. Ele diz: com toda oração e súplica. Esse texto aqui é como se fosse uma continuação do versículo 13. Volta lá no versículo 13. Lá Paulo disse assim: por isso tomai toda a armadura de Deus. Como? Vá para o versículo 18.
com toda oração e súplica. O que ele fez entre o 14 e o 18 foi explicar o que é a armadura. Mas como eu me aproprio dela, está escrito no versículo 18. Então a oração é a energia que me capacita a vestir a armadura de Deus. Então é por meio da oração que nós somos vestidos com ela. Enquanto nós oramos, em dependência de Deus, clamando por ajuda contra o diabo, Deus nos veste com a sua armadura. Esse é o processo. Então o vestir-se com a armadura não é algo alcançado por rituais, por mandingas, ou por cultos de libertação, enfim. Mas é uma expressão da nossa dependência de Deus em oração. Quanto mais eu oro, mais protegido estou. Sobre essa oração nós vamos estudar no próximo sermão, domingo. Mas por enquanto é com essa lição que eu quero encerrar o nosso estudo. Na batalha espiritual, a oração tem papel vital. Ela é o meio para que nós possamos nos vestir da armadura de Deus. Então nós não devemos orar só quando está tudo bem ou quando está tudo mal, mas em todas as ocasiões. A oração vai nos fazer lembrar daquilo que é mais importante na vida. Ela é a maneira de nós estarmos alerta contra os ataques malignos. Enquanto nós oramos, Deus nos veste com essa armadura. Você quer se fortalecer contra os ataques do diabo? Ore em todo tempo. E assim você vestirá a armadura.